Queridos, há dia o Senhor tem falado comigo e espero trazer essa mensagem. Ele tem falado comigo, espero que Ele fale com você. Uma palavra, eu creio, para mim é poderosa, porque a palavra vindo do trono de Deus. E eu sei que Ele vai falar contigo. Queridos, eu gostaria de... Jesus falava através de parábolas, né? Eu gosto muito quando o Senhor me fala por parábolas. E eu gosto muito de fotografia. Você não sabia que eu gosto de fotografia, né? Vocês não devem ter percebido, né? Não, né? Ninguém percebeu, né? Então, vou contar para vocês, eu gosto de fotografia. E eu mexendo com fotografias, Deus me trouxe uma analogia, uma parábola, né? Para fazer a respeito da fotografia. A fotografia, ela tem alguns macetes, algumas coisas importantes para você fazer, para tirar uma foto, né? A fotografia é importante que tenha bastante luminosidade, ou seja, a luz é extremamente importante na fotografia. Claro que é importante ter um bom equipamento, mas você precisa focalizar, você precisa colocar uma foto no foco, você precisa enquadrar bem uma foto para que você possa ter um bom resultado. Antigamente você não tinha um outro recurso que hoje a gente tem, é as fotos digitais. Hoje ainda antigamente você tirava uma foto, você não via o que acontecia. Hoje em dia você consegue ver a fotografia, você pode fazer um retoque na foto e deixá-la ainda mais bonita. Você pode preparar uma fotografia antes de você tê-la impressa num papel ou publicada num lugar, colocada num outdoor ou colocada no teu computador. Você pode trabalhar a fotografia. Antes de reproduzir uma foto, você consegue trabalhar, deixá-la ainda mais bonita. Aquela tua esposa que você tira uma foto bonita, né? Você vai lá dar uma passada de um pincel, num blush na fotografia e deixa ela ainda mais bonita, né? Deixa ainda mais bonita. Então você consegue trabalhar a fotografia. E para que antes de você imprimir, você consegue ajeitar uma foto, não é verdade? É assim ou não é? Você pega uma foto que está fora de foco, você não vai imprimir, você joga fora a foto, né? Ela não serve como modelo para você, concorda? Você nem perde tempo. Queridos, a palavra que eu gostaria de trazer para vocês hoje, o título teria: Você pode ser copiado? Você pode ser copiado? Em Gênesis 1:26, Deus diz, e disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre todos os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se arrasta sobre a terra. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem conforme a nossa semelhança. Então, queridos, Deus fez o homem conforme a imagem de Deus. Sabia que você é a imagem de Deus? Sabia disso? Você sabe, né? Você é a imagem de Deus. Ele criou o homem e a mulher, e o homem e a mulher, Adão e Eva, e ele poderia, a partir daí, copiá-los. Deus transferiu ao homem e à mulher o poder da multiplicação. E ele disse: vão pela terra, multipliquem-se e dominem sobre toda a criação. Interessante, né? Deus cria o homem e a mulher para multiplicação. Este é o nosso chamado. Nós sermos multiplicados. O poder da multiplicação. O homem e a mulher foram feitos para não viverem sós. Amém? É isso, né? Nós vemos que o quanto Deus preservou o homem e a mulher, o casal. Nós vemos que logo em seguida, a geração que vem logo após Adão e Eva, já vem Caim, já vem o pecado e multiplica-se o pecado na terra. Avançando um pouquinho mais, nós vemos em Noé, na terra, todo tipo de pecado. E Deus diz o seguinte: vou começar uma nova geração. Ele diz para Noé: construa uma arca. E ele separa 8 pessoas, 4 casais, Noé, sua esposa, seus 3 filhos e as 4 noras. E tira para quê? Preservar a semente. Foi falado hoje em semente, o homem e a mulher, para que eles pudessem multiplicar
e voltar a encher a terra. Vamos caminhar um pouquinho mais? Em Moisés, o povo saindo do Egito começou a murmurar. Deus disse, não dá com esse povo murmurando, não dá. Vou começar uma nova geração. Chega para Moisés e diz, Moisés, eu vou começar uma nova geração em você. Vou eliminar todo este povo. Moisés diz, o quê? Não, Senhor. Se for eliminar o povo, mata-me primeiro. E Deus diz, ok, não vou te matar. Continuamos na história. Mas, caminhando um pouco na história, nós vamos para um casal maravilhoso. Um casal chamado José e Maria. Aí vamos exatamente para a época do nascimento de Jesus Cristo. Queridos, vamos para José e Maria. Tudo que está na Bíblia converge para Jesus. Tudo converge para Jesus. O Antigo Testamento, o Novo Testamento converge tudo em Jesus. Mas, queridos, vamos ver um pouco do que aconteceu. Mateus 1, 18, 19, nos diz o seguinte. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de se ajuntarem, ela se achou ter concebido do Espírito Santo. 19. E como José, seu esposo, era justo e não a queria infamar, intentou deixá-la secretamente. Essa é uma história maravilhosa. Estava meditando em cima dessa história. Você começa a ver um panorama dessa história. Maria, prometida para José, virgem, novinha. Chega o Espírito Santo de Deus, através do anjo do Senhor. Chega lá e diz, Maria, eu te escolhi, essa é a minha versão, né? A minha linguagem. Eu te escolhi, eu quero que você tenha, aí no teu ventre, você gere o Filho de Deus. O que aconteceria para Maria? Eu? Senhor, Senhor. Eu? Não, escolhe uma outra. Escolhe uma outra que talvez esteja mais preparada. Mas não, Deus diz para ela, não, eu quero você. À época, uma mulher que não era casada, não tinha seu marido, aparecer virgem e grávida. O que você pensaria se a tua mulher chegasse para você, ou tua noiva, e dissesse, bem, eu estou grávida do Espírito Santo de Deus, e eu vou gerar o Filho de Deus dentro do meu ventre. O que nós homens diríamos? O que passou na cabeça de José? O que José ficou pensando? José, no versículo 19, diz que começou a pensar, disse, espera um pouquinho, eu não tive relação com ela, não tive nada, e ela está grávida. Se eu disser a verdade, eles vão apedrejá-la. Era a lei da época. Apedrejem-na por causa do adultério, porque ela teria tido uma relação com outra pessoa. Vou embora. Daí, imagina, né, Maria disse, Senhor, se o Senhor quer esse projeto, também vai lá e fala com ele. Fala ao Senhor, porque eu explicar para ele, não vai ter jeito. Você acha que teria jeito, Maria, explicar para ela o negócio seguinte? Eu não me relacionei com ninguém aqui, mas eu tenho uma semente do Deus Todo-Poderoso está na minha barriga. Imagina. O que José pensaria, né? O anjo do Senhor, através de um sonho, vai a José e fala para ele, este filho que está no ventre da tua mulher é o Filho de Deus. Diz para ele o que deve fazer. Ele acorda e diz, olha, o negócio é o seguinte, eu preciso cuidar desse filho, é o Filho de Deus. A importância que é dada neste momento a respeito do Filho de Deus no ventre de Maria. Queridos, é interessante que toda a história dá muita ênfase para Maria. E dizem, a Maria é a importante. Maria é a principal nessa história. Não é verdade? Normalmente colocam a Maria como uma pessoa importante. Mas percebe o negócio? A posição de José nessa história. Deus escolheu, ao dedo de Deus, escolheu José e Maria. Essa história teria tudo para dar errado. Não por causa da pessoa de Maria e de José, mas pela circunstância da época.
como explicar as coisas, como explicar o que estava acontecendo. Eu imagino, quem sabe, né? José se encontrando com os amigos. Olha, o negócio é o seguinte, minha mulher está grávida, mas o filho não é meu, mas o filho é de Deus. Imagina, eles não poderiam talvez até compartilhar a história que nós vemos hoje. Eles não podiam dividir com ninguém, porque talvez se eles contassem para alguém, eles iam chamá-los do quê? Sãos? Você acha que eles iam tratá-los como sãos? Os dois devem ser muito loucos, né? Nem casou com a mulher, não se relacionou com ela. Ela deve ter, quem sabe, botado algum chifre nele. E ele está dizendo que aquele filho é de Deus, nem é dele. Olha o contexto da época. Você começa a olhar essa história e diz, essa história não vai dar certo. Mas, queridos, olha a importância de uma mulher e de um homem de Deus ouvirem a voz de Deus. Tanto Maria ouviu a voz de Deus que disse, Senhor, faça-se a tua vontade. Como José também ouviu Deus e disse, Senhor, faça-se a tua vontade. Tremendo, né? Os dois ouviram a voz de Deus e os dois cumpriram o propósito de Deus nas suas vidas. Eu queria, estudando esses dias esse assunto, olhei algo importante. A linhagem de Maria e a linhagem de José. José não era biologicamente o pai de Jesus. Mas vocês já viram que nos evangelhos citam que Maria vem da linhagem de Levi, da tribo de Levi, e José vem da tribo de Judá? E Jesus é chamado de leão da tribo de... Como é que é esse negócio? Jesus é chamado de leão da tribo de Judá, mas ele não é filho de José. Biologicamente, ele não é filho de José, mas ele é chamado de leão da tribo de Judá por causa da linhagem de José. O que me chama a atenção nesse texto é que diz o seguinte, Deus dá algo para José e diz o seguinte, cuide desse meu filho. Cuide do meu filho. Salmo 127, de 3 a 5, diz que os nossos filhos, são nossos. Os filhos são o quê? Herança de quem? Herança de quem? Eis que os filhos são herança da parte do Senhor. São heranças do Senhor e o fruto do ventre o seu galardão. Como flechas na mão do... Ficamos no 3 até. Mas, queridos, os filhos não são nossos. Os filhos são de Deus. Eu consegui ver, na pessoa de José, eu consegui ver exatamente isso, esse texto, que os filhos são herança. Ali aparece simplesmente, tão somente e exatamente isso. Ele não é filho de José, mas José cuida como se fosse. Todos os nossos filhos não são nossos filhos, são heranças de Deus. E nós precisamos cuidar com esmero e com cuidado que José cuidou de Jesus. Queridos, José, olha o contexto. Aí começa a vibrar as coisas, né? José, Herodes, naquele tempo, diz o seguinte, eu quero que vocês vão fazer um tal de censo. Um negócio de votação, uma votação aí qualquer, mas um censo. Eles precisavam contar. Todas as pessoas, diz o seguinte, e cada um precisa fazer o censo aonde? Na sua cidade. E pensa numa coisa, José saiu de Nazaré para ir para Belém. Maria, 8 para 9 meses, gestação de 8 para 9 meses, aquele barrigão, pega um veículo. Maria não precisava ir para Belém. Sabiam disso? Sabiam disso que Maria não precisava, porque Maria não era de Belém? Maria não precisava ir. Por que José levou Maria junto? Sabe por quê? Porque ele precisava guardar a herança do Senhor que estava na barriga de Maria. Talvez nos dias de hoje, sabe o que você faria? Eu deixaria a Vera com a sogra, né? Eu preciso fazer um tal de censo na minha cidade onde eu nasci, e
Eu não posso. Você levaria a tua mulher com 8 para 9 meses de gestação? Você levaria, homem? Fala sério, você levaria? Deixaria a mulher. Fica com a tua mãe e fica aí. Eu vou, daqui a pouco eu volto. Mas José disse, não, eu não vou deixar você. Você vai junto comigo. Daí pega um carro com amortecedores bem bons, né? Ar-condicionado, põe a Maria em cima desse veículo e vão para Belém. Qual que era o veículo? Um jegue, camelo, não sei o que era, né? Acho que era um jegue, né? Um animal desses. Altamente confortável para uma mulher de 8 para 9 meses, né, mulheres? Vocês que já engravidaram, tiveram filhos, né? É altamente confortável para uma mulher de 8 para 9 meses, um barrigão, viajar, não sei quantos quilômetros, em cima do lombo de um animal. Pensa nisso. Consegue imaginar? Pensa José. Imagina Maria, cada 20 minutos, José, para, preciso fazer xixi. O Emanuel está aqui apertando aqui do lado e estou com vontade de fazer xixi. Para. E pensa em José. Muito paciencioso, provavelmente, precisando dizer, te vira, mulher. Ou quis vir junto, não sei. Olha o jeito. Provavelmente José parava a cada 20, 30 minutos para Maria fazer xixi. Não é, mulheres? Vocês, na época de gestação, a mulher precisa ir mais vezes no banheiro. Ai, tá pegando aqui, ó. Tô meio sem falta. Ai, tá faltando ar. E José ter que parar, cuidar de Maria. Espera aí, Maria, vai dar certo. Tá tudo bem. Interessante, né? E eles vão caminhando. Eu comecei a entender que quando eles chegaram em Belém, não tinha pouso para eles. Não tinha lugar. Sabe por que não tinha lugar? Porque eles demoraram para chegar lá. Vocês já pararam para pensar nisso? A gente fica pensando que eles fecharam as portas para José e para Maria, né? Mas provavelmente eles demoraram tanto para chegar lá, que quando eles chegaram, as pessoas que andavam em velocidade maior já tinham chegado lá. Por isso que eles não tinham. Quantos maridos que têm largado suas mulheres por qualquer coisa? José sabia da importância dele nessa família. E ele disse, Maria, você não vai ficar aqui, Maria. Eu vou andar devagarzinho com você. Eu preciso parar a cada 20, 30 minutos, você vai comigo. Eu não quero judiar de você, mas eu quero proteger você. Eu quero guardar você. Nos dias de hoje, queridos, quantos maridos, quantos homens têm largado suas esposas, seus filhos, por qualquer coisa? Por qualquer coisa. Espera um pouquinho, já volto. Cuidando dos seus afazeres. José levou junto Maria porque ele sabia para que ele foi chamado. Deus disse para ele, cuide do meu filho. E ele cuidava do filho. Nos dias de hoje, queridos, quantas são os homens, não estou vendo a veracidade ou não da separação, quantos homens que se separam e largam os filhos de qualquer jeito? Eles esquecem que os filhos são heranças do Senhor e deixam as mulheres cuidando dos seus filhos. José não ousou deixar um pouquinho sua mulher por uma boa razão, por uma ordem, por uma lei vinda de Herodes. Ele não largou Maria. Disse, Maria, vem comigo. Eu vou andar no teu ritmo, no teu passo. Tudo o que você precisar, eu vou suprir. Tudo. Vamos devagarzinho, não tem problema. Homens, Deus está falando contigo? Deus está falando contigo? Se Ele não está, abra os teus ouvidos. Abra os teus ouvidos. Que nos dias de hoje, o pai, o homem da casa, tem largado os seus filhos por qualquer coisa. Você sabia que as estatísticas dizem que a maioria, 70% das pessoas que estão em presídios, eles não têm referencial de pai? 67% das prostitutas não têm referencial de pai? Não tem a figura do pai?
não experimentaram a proteção e a provisão de um pai na sua família? A gente tem caminhado com aconselhamento, e o que a gente vê? A figura do pai homem. Eu não estou falando pai, estou falando pai. Do homem, do pai. A figura do pai é extremamente importante. E a sociedade, o mundo está dizendo o seguinte: ok, mulher, você não precisa do homem. Você é altamente suficiente. Você não precisa do homem. Eu quero dizer pela palavra do Senhor, é necessário. As estatísticas têm dito que as pessoas que têm sido largadas, que têm tido traumas com os seus pais, com o seu pai, na sua infância, ou durante a sua vida, essas pessoas têm problemas no seu crescimento, problemas emocionais, problemas no seu desenvolvimento, problemas de envolvimento com outras pessoas, problemas nos seus casamentos futuros, por causa da figura do pai, do homem, do pai no relacionamento. A figura nossa, do homem, do pai, é extremamente, aparece muitas vezes de forma secundária. Mas, queridos, a figura do homem é central em todo o relacionamento. Marido e mulher, em toda a família, a figura do homem é altamente central. Eu sei que às vezes nós homens, isso é para outra conversa, às vezes não sabemos o que fazer em algumas situações, e principalmente quando a mulher às vezes está de TPM, ela não sabe o que ela quer, ela não sabe o que ela pedir, ela não sabe se para ou anda ou vamos voltar. Mas mesmo, queridos, não importa a situação. Queridos, às vezes as mulheres nos deixam meio malucos na forma de pensar, no entendimento, mas, queridos, nossa posição é prioritária. Sabia que através do homem, através da figura do pai, todos os valores morais, todos os princípios são implantados? Você sabia que toda vez que se refere a uma família, geracionalmente, se refere à figura do pai? É o pai que impregna o caráter nos filhos? Você sabia disso? Sabe, né? O homem, o pai de casa, em casa, é que imprime o caráter nos filhos. Honestidade, valores, princípios. A mulher pode fazer? Claro que ela faz. Mas a figura do pai é a figura forte. A figura do pai é a figura determinante no relacionamento. A figura do pai é extremamente central no relacionamento. E é tudo isso que está se tentando destruir, é a figura do pai. E muitas vezes nós, homens, não sabemos o que fazer, estamos concordando. Disse aí o Sal, né? Uma geração aceita, a outra já torna como verdade, e daqui a pouco os homens estão dizendo, é verdade, nós não precisamos de nós mesmos. Eu quero dizer que esta família estabelecida conforme a Bíblia, é esta forma que funciona. É esta forma que gera frutos. Homem e mulher, marido e esposa. É assim que funciona. José é tão central que a gente fica pensando, mas Jesus era filho de Deus. Mas tudo o que ele recebeu de onde? De quem que ele recebeu? De José. Foi José que trouxe todo o caráter de Jesus, toda a forma moral, os valores, os princípios. É que a gente começa a dizer que, não, espera um pouquinho, agora ele nasceu de Maria, foi concebido, e agora tudo bem, agora não precisa mais deles. Não, queridos, tem que lembrar que quando Jesus chegou lá no templo, com 12 anos, e ele falou coisas que os sábios me diziam, do que ele está falando? Da onde vem esse conhecimento? A gente fica pensando que é de Deus, mas ele recebeu isso da família dele. Deus deu através da família dele. Ou você acha que ele não precisava? Deus escolheu a José e a Maria porque ele precisava do pai e de uma mãe. A gente começa a tratar Jesus como uma divindade, e que ele é, mas ele foi usado os meios normais da terra, pai e mãe. Foi com o pai e com a mãe que ele aprendeu sobre valores, ele aprendeu sobre princípios, ele aprendeu sobre ética, ele aprendeu sobre a moral, ele aprendeu sobre a palavra de Deus. Quando ele começou a ler, disse, daí ele entendeu, daí veio sabedoria de Deus do alto dos céus. Uau, está falando de mim. Provavelmente quem disse para ele que ele era o filho de Deus foi José. Você é o filho de Deus.
Você é o Filho de Deus, você é o Emanuel, você que vai salvar o mundo. Vocês não acham que ele aprendeu de José? Você acha que veio do céu, né? Um pacote, toma, entregaram para... Né? Chegou lá o correio, chegou lá, abriu, bateu na porta, disse, está aí, José, está aí, Jesus. Chegou aqui o DVD com todo o conteúdo que você precisa aprender. Tudo isso veio através da sua família. Gostaria de ressaltar e chamar a atenção que a importância da família. Pensa um pouquinho mais além, vamos ver um pouquinho mais além. José diz, agora eu vou voltar para Nazaré, agora eu vou voltar para o meu trabalho. O anjo do Senhor aparece em sonho de novo e diz, olha, essa é a minha versão, pica a mula daí, se mande para o Egito. Herodes quer matar o Filho de Deus. Para preservar Jesus, ele diz, ó, vá embora, se mande para o Egito. Fica pensando no seguinte, as minhas ferramentas estão todas lá em Nazaré. A minha microempresa está toda lá em Nazaré. Eu venho para um lugar chamado Belém e Deus diz para eu ir para o Egito. O que eu vou fazer lá, né, homens? O que você pensa, né? Como é que eu vou viver? Como é que eu vou dar comida para a minha família? Você não pensou isso? Não pensaria isso? Homem pensa assim, o que eu vou fazer? A minha microempresa está toda lá, meu material, meu PDF, lá os, né? O pessoal que trabalha com marcenaria, né? PDF, o material, as madeiras, estavam tudo lá. O que eu... MDF. É PDF. Falha nossa. MDF. Todo o material de José estava onde? Lá em Nazaré. E Deus disse para ele, vá para o Egito. Mas quando Deus tem um projeto, Deus financia, não é verdade? Lembram dos 3 reis magos que vieram com? Eles subsidiaram a ida de Jesus e dos seus pais para o Egito e diziam, ó, pode ir, esse projeto é meu. Vocês não vão passar fome, vocês não vão passar necessidade, vocês vão ter o meu sustento, pode ir para lá. Legal, né? É legal, Deus faz as coisas perfeitas. Muitas vezes você tem orado, tem pedido. Querido, se Deus tem falado com você, tem falado com a tua esposa, Deus vai te dar o sustento. Deus vai te dar o subsídio. Deus vai te dar o mantimento. Deus vai te dar a provisão. Não se preocupe, querido. Se é um projeto de Deus, Deus vai financiar este projeto. Legal, né? Deus manda a família de José e Maria para o Egito com tudo pago. Né? Vai lá, fique um tempo. Quando eu te chamar, você volta. Quando eu disser para você, pode voltar, você vai voltar. Queridos, o que me chama a atenção em todas essas situações é dizer o seguinte, o quanto é importante para que você consiga reproduzir algo. Você precisa ter uma matriz boa. Lá na fotografia, quando eu estava falando, você precisa ter uma foto boa para que você consiga reproduzir. Aqui estava a família perfeita. Pai, mãe, filho, Jesus, uma família perfeita. Foi ali que Jesus recebeu tudo para conseguir reproduzir nas pessoas. Os nossos filhos aprendem muito mais com as nossas atitudes do que nós podemos imaginar, né? Lembra do tema dessa palavra? Você pode ser copiado? Teu filho pode olhar para você e dizer o seguinte, eu quero ser igualzinho a você. Mamãe, eu quero fazer as coisas exatamente como você faz. Se hoje por alguma razão Deus acabasse com toda a humanidade e tivesse que guardar um casal para continuar a sua semente, pode ser você e a tua esposa? Pode ser a tua casa?
pais podem ser vocês? Deus pode contar com vocês? Para mim é muito forte isso, querido. Nós somos os exemplos dos nossos filhos. Dia desses, no aconselhamento, eu estava conversando com uma pessoa, e a pessoa disse, é normal uma criança de 6 anos, 7 anos, afrontar o pai? É normal uma criança dar de dedo num pai? E ele perguntando se tinha mais pessoas. E ele, é normal nessa idade fazer esse tipo de coisa? Um outro disse, nessa idade as crianças estão descobrindo. Eu disse, não é normal. Eu perguntei para ele, e eu lembrei de algo que aconteceu. Há pouco tempo, alguns meses antes, ele estava a ponto de se separar da esposa. E eu perguntei para ele, algo que ele tinha me contado. Você tinha me dito que você pegou a tua esposa, foi só esse, ninguém mais, né? Pegou a tua esposa e chacoalhou muito forte, quase bateu nela. Você tinha me dito que você ficou nervoso e que você quase bateu na tua esposa. Mas daí, com o domínio do Espírito Santo, você não bateu. Você fez aquela cena, teu filho viu? Ele viu. Como que você quer que ele trate você então? Se o pai que deveria proteger a família, guardar a família, guardar a esposa, guardar os filhos, esse pai que deveria ser o protetor, ele levanta a mão para ferir, para machucar os que deveriam ser protegidos, como é que você quer que o teu filho olhe para você agora? Queridos, o jeito que você trata a tua esposa, teus filhos estão olhando. E eles vão tratar, se não você, vai tratar a esposa, e eles vão continuar aquilo, propagando exatamente aquilo que você tem feito, aquilo que você tem ensinado. É uma palavra bem gostosa, é legal, mas é muito pesada. Se pensar, é muito simples, mas é muito, muito forte. Nós somos os exemplos em tudo. Nós somos referenciais em tudo para as pessoas que estão, principalmente para os nossos filhos. Aí não vou nem entrar em liderados, igreja, mas, queridos, nós somos o exemplo para eles. E eles olham para nós e dizem o seguinte, eles vão estar reproduzindo com 5, com 6 anos de idade, dando de dedo nos pais, por quê? Você pode quase bater na minha mãe e eu não posso dar de dedo em você? É direito ou não? Seria? Que moral que esse pai tem para chegar a dizer para o filho, não faça isso? Ele vai olhar, pai, você faz isso? Pai, você esbarrou num carro e saiu, foi embora? Você quer que eu faça de forma correta? Eu tenho que fazer tudo certinho? Olhando, né, vocês já viram? Pai, que aconteceu, fez algo, vai lá, procura a pessoa. Não, eu quero me retratar, eu quero pagar o que eu devo. O filho vai aprender exatamente esses valores. Por quê? Se o pai engana, o filho vai enganar também. Provavelmente, estou falando isso, muito provavelmente vai fazer a mesma coisa que o pai faz. Queridos, exemplo, nós estamos num lugar e nós temos a melhor formação possível. Pai, mãe e filhos. Nós temos o melhor lugar para criar os nossos filhos, para ensiná-los nos caminhos, no temor ao Senhor, caminhar dentro da igreja, no temor a Deus. Nós temos os melhores ensinamentos. Queridos, lembrando de algumas coisas não dá nem para falar. Pais que tratam os filhos, tá? Pais que estão brigando, estão discutindo, e daí liga o pastor Kelsey lá para casa lá. Alô? Pastor. Kelsey. Tudo bem? Como é que tá? Quer alguma coisa? Você já ouviu uma coisa assim? Lugares que filhos querem estar na igreja e não querem viver em casa. Por quê? Porque pessoas que vivem de aparências. Eu fico muito feliz por uma coisa. Eu não sou perfeito. Provavelmente, não preciso nem contar para vocês, que vocês já devem ter visto muitos defeitos na minha vida. Provavelmente você olha para mim e diga, ele não é perfeito. Concordo contigo, não sou perfeito. Mas eu fico tão feliz, queridos,
quando as minhas filhas olham para a gente e dizem o seguinte, olham e identificam alguma coisa nas nossas vidas, eu quero ser igual a vocês. Eu quero fazer como você faz. Eu quero caminhar do jeito que você caminha. Eu quero servir a esse Deus que você serve, pai. Eu quero servir a Ele. Por causa do nosso exemplo, não do Carlos e da Vera, por causa do nosso exemplo quanto pais. Não sou só eu, graças a Deus, vocês também são assim, né? Vocês também têm um lar equilibrado. Graças a Deus vocês têm um lar onde você, homem, respeita a sua mulher, sua esposa. Mulheres que respeitam os seus maridos. Queridos, Deus, que honram, que são honrados. Posso falar? Posso contar algo? Queridos, eu fico tão chateado quando escuta a Vera vai em algum lugar e a gente escuta mulheres detonando seus maridos. Sabia que você, mulher, não tem honrado o seu esposo? Como que você quer proteção, cuidado dele, que quando você se reúne em outros lugares, você detona o teu marido? Honra, respeito. Então, amados, nós precisamos entender algumas pequenas coisas. Simples assim. O melhor lugar para vivermos é dentro da nossa casa, no nosso lar. O melhor lugar que tem de aprendizado não é no Junad, tá? Não adianta mandar os filhos para cá, que o Renato e a Kelly não vão resolver os problemas de vocês. Eles vão cuidar, eles vão fazer a parte deles, o que cabe a eles, o que Deus disse para eles fazerem. Mas quem dá educação, quem imprime valores, quem imprime caráter, é você, pai. É você, mãe. É responsabilidade tua. Eles têm atividades, eles reforçam, eles incentivam, eles acrescem coisas que nós não podemos muitas vezes dar. Eles acrescem coisas na vida dos filhos. Mas, querido, se não partir de dentro da nossa casa, eles não vão fazer. Como que eles vão crer num Deus que eles não veem? Como que eles vão crer num Deus que eles não veem nem nas nossas vidas, na vida dos pais? Você demonstra Deus na tua vida? Eu gostei muito. Dia desses eu estava com algumas pessoas e eles disseram o seguinte, que a filha deles chegou para ele e perguntou, pai, você crê no que você não vê? Ele disse que fez uma carinha. Como assim? Você crê no que você não vê? Fale mais. A gente não vê Deus. E como que você crê em Deus? E eles puderam responder para a filha. A gente vê Deus na provisão, no amor, no carinho, no cuidado, nas outras pessoas, no relacionamento das outras pessoas. São as formas com que Deus se manifesta para a gente. Teus filhos podem crer num Deus que eles não veem? Teus filhos podem crer num Deus que eles não veem? Pelas tuas atitudes? Pela tua forma de viver? É sério, querido? Eu quero que você volte para casa pensando nisso. Você pode ser copiado? Eu vi esses dias uma brincadeira, foi uma piada de TV, alguma coisa assim, alguém falando mal de uma determinada pessoa, essa pessoa estava casando. Ele disse, vocês vão fazer um favor para a humanidade se vocês não se reproduzirem. Foi isso, saiu na mídia. Vocês vão fazer um favor para a humanidade se vocês não se reproduzirem. Ou seja, aquilo que é de ruim na vida de vocês, que é público, não se reproduza na vida dos teus filhos. O mundo fala isso. Eu vou dizer, vamos trazer para nós. E você pode continuar se reproduzindo e dizendo o seguinte, o que eu estou multiplicando e gerando é bom? É muito bom? É de Deus? É um projeto de Deus? Você pode ser copiado? Se Deus hoje pegar um carimbo e disser assim, você é a minha fotografia, eu vou reproduzir você em outras pessoas. Ele pode fazer isso? Sinceramente, querido, ele pode fazer isso? Ele pode contar contigo? Eu gostei muito do texto que o Kelsey leu na semana passada a respeito da família do Jonathan Edwards e Max Lux.
Eu não sei como é que é a tua vida até o dia de hoje, mas olha algo tremendo que saiu, um estudo. Edwards, ele foi criado num lar onde o avô dele ensinou e ele, com pouca idade, ele virou pastor. E de passados algumas décadas, de 1700 a 1900 e pouco, 200 e poucos anos, eles fizeram um estudo. E no estudo descobriram que algumas coisas. Você lembra da semana passada que ele falou? Que na geração do Edward, 3 se tornaram presidentes de universidades, descendentes dele. 3 senadores dos Estados Unidos, 30 juízes, 100 advogados, 60 médicos, 65 professores de universidades, 75 oficiais de exército e marinha, 100 pregadores e missionários, 60 escritores de destaque, um vice-presidente dos Estados Unidos, 80 altos funcionários públicos, 250 formados em universidades, que naquela época, hoje o número é pequeno, mas naquela época a universidade não era tão acessível. Tá? E eles foram entre diplomatas, governantes, diplomatas de Estado do país, entre tantas outras. E uma outra pessoa chamada Max Lux, isso, Jukes, né? Jukes. Ele era um opositor desse movimento que vinha desde a época do avô do Edward. Então, eram os puritanos. Da geração dele, ele era ateu. Criou uma geração que, primeiramente, na família do Edward, eram 1.300 e alguma coisa. Deles foram 500 e alguma coisa. 540 apenas descendentes. A geração dele não andou muito. Mas, olha a estatística do cara. 310 morreram indigentes, dos 540. 150 foram criminosos, 78 assassinos. 100 eram alcoólatras. Mais da metade das mulheres eram prostitutas. Dos 540, custaram mais de $1.250.000 para o Estado. Essas são duas famílias, uma temente a Deus, que, debaixo do temor de Deus, aprendeu com os pais, com os avós, e continuaram reproduzindo o temor a Deus, criaram provavelmente, não só na igreja, mas criaram debaixo do temor de Deus, e eles tiveram uma descendência onde se multiplicou, e este fruto, esse resultado foi muito bom. E uma outra família, que eram opositores a eles, criou-se uma família em número menor do que a metade, e foi uma desgraça, queridos. Foi uma desgraça. Eu não sei, até hoje, o que tem acontecido na tua vida. Eu sei que muitas pessoas, caminhando em aconselhamento, caminhando com as pessoas, a gente vê o tanto que os cristãos, eu estou falando de cristãos na igreja, aqui, tem marcas dos seus pais, dos seus avós, marcas, onde eles foram violentados, afrontados, física, emocionalmente, sentimentalmente, pessoas incapazes de amar, pessoas incapazes de sentir prazer, pessoas incapazes de dar algo porque nunca ganharam, pessoas incapazes de dar amor, carinho porque nunca receberam dos seus pais. Eu não sei qual que é a realidade, mas é uma realidade muito forte. Eu não sei até hoje como você tem caminhado, mas eu queria dizer que hoje pode se romper isso na tua vida. Você pode, como essas duas famílias, você pode ser uma pessoa que se levanta e a partir da tua geração começar uma descendência boa, perfeita, agradável a Deus. Uma descendência próspera, uma descendência vibrante, uma descendência que gere frutos e que os frutos dos frutos sejam frutos agradáveis, frutos desejáveis, pessoas que as pessoas desejem estar perto, pessoas que vêm e trazem algo para os outros, pessoas que acrescentam e não roubam, pessoas que não acrescentam e não diminuem. Eu não sei como é que foi a tua vida, como é que aconteceu até hoje, mas eu quero te dizer ainda a frase desse Edwards, diz o seguinte: Deus fez todas as coisas com um propósito,
E Deus também tem um propósito para todos vocês, para todos nós. Nenhum homem vive em vão. Todos nós deixaremos um legado. Qual é o seu? Você pode ser copiado? Podemos colocar você? Vai sair coisa boa? Peço a Deus que Deus possa estar falando com vocês nesse momento. Eu não sei qual que foi a realidade na tua vida. Eu não sei o que possa ter acontecido até hoje. O que você tem carregado até os dias de hoje? Talvez a tua experiência com famílias tenha sido algo desagradável. Eu não quero saber da minha família, eu não quero nem ouvir falar meu pai, dos meus avós, eu não quero ter relação nenhuma, não quero nem saber deles. Eu começo uma nova realidade. Queridos, para isso acontecer, você precisa decidir, você precisa tomar alguns passos. Tomar alguns passos. E um dos passos é se aproximar daquele que é perfeito. Jesus Cristo é o nosso modelo de vida. Jesus Cristo é o Todo-Poderoso, o perfeito. Nele não foi achado pecado algum. Tudo o que ele fez foi perfeito. Tudo o que ele fez foi bom. Tudo o que ele fez foi obedecer ao Deus Todo-Poderoso, ao Pai. Você tem a oportunidade hoje de se aproximar do referencial. Eu não sei se você teve um bom referencial de pai. Eu não sei. Pode ser que sim. Eu não sei qual que é este referencial. Mas nessa noite, você pode romper com isso, quebrar amarguras, mágoas, liberar perdão e se aproximar de Deus Pai através de Cristo Jesus.